Não consigo fazer nada. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, já começa gravando. Claro, tem que gravar o que vocês estão falando aí para depois passar para os outros professores. Estão falando do Benevides aí ou não? É da Não, só matéria, coisas boas, falando que ele é um ótimo professor, que eu gosto dele. O é da Benevides é gente matéria. boa. É, não é que ele passou uma lista aqui, tá difícil, viu? Tá louco? Pois é, mas é assim mesmo, né? A gente tem que. Porque é o seguinte, o que acontece? Quando é da área mesmo, o professor ele cobra um pouco, por quê? Porque ele quer ver o aluno dar aqueles pulos dele, né? E isso só vai agregar valor para vocês, tá, pessoal? Essas questões, igual contabilidade, às vezes quando a gente passa uma coisa, uma lista, uma coisa mais difícil, é para ver se o aluno ele tem aquele intuito de buscar a solução, né? Porque isso, se a gente for passar coisa fácil, lá fora vocês vão ver que vai estar bem difícil, né? E é uma coisa que a gente tem que entender que a lista, ela é para vocês treinar e procurar sempre o professor para tirar essas dúvidas. Isso aí é normal, tá? Aqui na contabilidade é um pouco mais fácil, né? Como eu estava na disciplina de Geral 2, eu pegava até leve com os alunos, porque não era a minha disciplina, eu estava substituindo aí um professor, que ele estava de licença prêmio, e o pessoal, eles não gostavam de ler, pessoal. Por quê? Porque eu passava um exemplo e só mudava os valores. Eles tinham dificuldade de conseguir resolver, seguindo, né, aquela sequência. Mas assim, é porque veio da Geral 1 e às vezes teve dificuldade na Geral 1. Então, quando você pega uma disciplina com sequência e você não consegue compreender na 1, com certeza tem dificuldade aí na 2, tá? Mas aí depois eles foram encaminhando e viram que a disciplina não é tão difícil assim, mas eu vejo que tem alunos que às vezes quer muita facilidade. E lá fora, no mercado de trabalho, não tem isso, né? O pessoal Não, vai mas cobrar. nós não estamos reclamando, não, professor. Só falando Não, que é não, difícil mesmo. não vocês. Eu tô falando assim, tem aluno que reclama, né? Em Ah, toda turma, não é vocês. Eu vejo que vocês são um diferencial, pessoal. Por quê? Porque até na aula de sábado vocês acompanham, tá? Sabendo que essa aula, ela não vai ter a marcação de presença ou falta. Eu vou considerar lá no final do aluno. Se eu dou um ponto a mais para ele, se eu ajudo se ele precisar, entendeu? Que ele quer aprender. Então tem aluno que não tá nem aí, né? E isso faz parte, isso aí não, a gente não vai pegar no pé, porque eu acredito que todo mundo aí já tem maior, né, maioridade, já tem 18, 19 anos, então eles vão aprender que a zona de conforto está acabando. Na hora que sair da casa do pai, da mãe, o bicho pega, tá, pessoal? Então, eu acredito que vocês já estão maduro para isso, né? Não sei se a Maria mora com os pais. Eu moro, tá, O Thomas professor? não. O Thomas Às já não mora vezes, mais com os pais, né, Thomas? às vezes não, eu fico já tem aqui na filho casa dos já. meus pais. Pois é. A gente sai da zona de conforto. Ficar na casa do pai é fácil, né? Tranquilo, você não tem muita aquela. Exatamente, professor. E a vida é assim, tá, pessoal? Então, vocês que batalham, vocês que correm atrás, vocês vão ver que lá fora não vai ser tão difícil para vocês como é para o pessoal que às vezes não acorda para a vida, né? Porque a gente não vai ter mãe nem pai para sempre. E a gente vai ter que aprender as coisas, né? E a gente tem que aprender com eles, porque imagina a dificuldade do meu pai e da minha mãe quando eles me criaram aí, que eu tinha até os 18 anos. Depois eu tive que bater asa, né? E eu via a facilidade, a hora do almoço, comida, né? Roupa lavada. Aí você vai morar fora, Exatamente. né? Então a gente tem que aprender. Mas não é o caso de vocês, tá, pessoal? Não estou falando que vocês querem moleza, mas é isso que acontece. O professor ele vai cobrar de vocês mesmo da disciplina, porque vocês lá fora vão ser grandes profissionais, vão representar aí o NEMAT, tá? O curso de É, Sistema de Informação. a gente não quer moleza, não, mas se puder ajudar aí. Não, A gente não quer, mas se você quiser dar um pouquinho de moleza, ajudar. Não, o professor ajuda. Isso aí, o professor ajuda, pode ter certeza, pessoal. Jamais. Eu vejo assim, os alunos que acompanham a minha aula, jamais eu vou reprovar eles. Se eles fazem atividade, se eles fazem prova, se eles vão ruim, né? Vão mal nas provas. Pessoal, eu não reprovo o aluno por isso, tá? Teve aluno que estava reprovado comigo, eu joguei na PF para ele ter a última tentativa, tá? Porque eu sabia que ele trabalhava, corria atrás, tentava fazer. Igual eu falei para vocês, no CIGA a gente acompanha vocês basicamente no que vocês acessam. Deixa eu até ver um negócio bem curioso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que a gente acompanha também pelo sistema. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês,
Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que daí fica fácil a gente dizer assim, o aluno interessado nas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Para me mostrar aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela aqui, ó. O aluno, ó, o horário que o aluno acessa o portal SIGA, tá? Então, eu nem a gente quer... professor, eu vou direto no link lá do grupo. Eu vou direto no link do WhatsApp. Tá, vocês estão vendo aí, ó. Ó, horas que o rapaz entra no... Quem que é esse? Tá vendo aí? Opa, caiu aqui o sistema. Tá vendo aí? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Beleza? Sim, estamos vendo. Quem que é esse tal de Thomas que entra 3h15 da manhã? Ó, tá aí, né? Eu acredito que provavelmente aí perdeu o sono, ou tomou um café com Coca-Cola. Nada, o bebê acorda, aí você acorda junto e já era. Tá certo. Tá aí, ó. Né? Então a gente acompanha o aluno aqui, né? Questão do aluno, que ele baixa os arquivos, ó. O Mike foi lá, baixou a aula, acessou o arquivo, né? A Claudiane Menin também. Então, tudo isso aqui, pessoal, a gente acompanha vocês. É uma ferramenta nossa, tá? Basicamente, do aluno que está aí se esforçando, tá? Então, basicamente, são essas questões aí que a gente agradece vocês por estar fazendo essa disciplina. Uma disciplina que poderia aí ser levada pela barriga, né? Tem muitos, eu tive na turma passada, muitos alunos fizeram isso, tá? Eles entravam na aula que era obrigatório, e aí no final, depois a Unemat foi e tirou essa questão da obrigatoriedade do aluno e tal, no final acabou passando, né? Por falta, se ele passou por nota, falta abonava. Mas eu via que eu terminava a aula, o cara ficava lá, né? E aí? Será que o cara estava assistindo? Tava nada, né? Ele coloca lá, até às 9 horas o professor vai ficar falando. E não é, a gente vai levando de uma maneira mais tranquila, tá, pessoal? Mas é isso que a gente fala, tá? A gente torce aí muito pelo sucesso de vocês, tá ok? Bom, então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Basicamente, pessoal, nós vamos fazer exercício na próxima aula e no dia 20, vocês sabem que a nossa aula ela vai ser basicamente uma atividade remota, né? Como eu falei para vocês, nós não vamos ter aula online. Vai ser uma atividade que eu vou postar lá no sábado, que vai ser referente ao próximo sábado. Então, o sábado que vem, a gente vai estar fazendo uma atividade de custo, tá? Então, vocês vão gostar. Avisa no grupo. Oi. Avisa no grupo, professor. Ah, sim. É que eu fico perdida nesse SIGA. Nós vamos fazer uma atividade bem bacana no dia 13 e no dia 20 nós não vamos ter aula, igual eu falei para vocês. E aí, pessoal, depois do dia 20 que vocês vão fazer, a próxima aula, dia 27, vocês vão fazer aí a última avaliação, tá? Que vai ser, deixa eu só voltar aqui, dia 27 vai ser a última prova que vocês vão ter aí, tá? Dia 27 do 11. E aí, lá no dia 4 do 12 vai ser o exame final para quem vai ficar. Ok? Tranquilo? Mas a gente vai conversando, vamos dialogando aí, uma coisa bem tranquila, tá? Então, hoje nós vamos estar falando aí um pouquinho, deixa eu só aumentar a tela aqui para vocês. Nós vamos estar falando um pouquinho aí de custo, então vamos adentrar um pouco falando sobre essa questão do campo de aplicação. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Então, o que seria custo? Né? Custo ele é tratado pela contabilidade de custo ou contabilidade industrial. Então, quando se fala custo, pessoal, isso é muito comum a gente ver nas empresas industriais. Por quê? Porque uma empresa comercial não se tem custo, tá? Porque o custo é ligado à fabricação de um produto que a gente pode entender, tá? Então, está se referindo ali à questão contábil que a gente fala, o quanto custou para a empresa fabricar um determinado produto, tá? Então, isso é o que a gente trata na contabilidade de custo. Então, a movimentação dos patrimônios das empresas, que a gente fala, né, com exceção aí de qualquer área de produção, vai se assemelhar aí à questão da movimentação do patrimônio, que a gente mostrou para vocês, dos bens, direitos e obrigações das outras organizações. Então, para isso, para controlar essa movimentação, industriais, a gente aplica os princípios fundamentais da contabilidade. É claro que a gente não vai adentrar muito aqui, o nosso mérito não é ficar falando muito de princípio, mas mostrando para vocês como que funciona essa questão, justamente para a aplicação do serviço de vocês. Vai ser bem bacana, tá? Então, nessa questão, a gente fala que a contabilidade de custo ela é diferente das demais. Por quê? Porque ela é praticada
principalmente na área de produção, que vai exigir ali uma aplicação dos critérios específicos, que vocês vão entender a questão do rateio, né, como que se faz a parte da formação de preço até ao preço de venda, tá? Então, dentro dessa questão, são vários tipos de empresas que diferem uma da outra, como a gente já falou, e a gente vai estar falando um pouquinho dos tipos de empresas que existem, essa questão da parte da inclusão da contabilidade de custo, tá? Então, a gente vai ter aí, basicamente, o que diferencia aí dessas empresas industriais das outras, né, são as atividades que elas estão em operação, tá? Que vai caracterizar com a matéria-prima, que principalmente ela tem que ter uma matéria-prima para produzir um determinado produto no final. Matéria-prima é aquele produto bruto, que ele precisa ser o quê? Alterado, né, modificado, até que você coloca a sua mão de obra, coloca outros custos diretos, que a gente vai entender um pouco melhor que seria isso, para depois você formar o preço. Por isso que é importante, até a gente falou na última aula, ou na antepenúltima, eu não sei quem que foi, se foi eu não sei se é o Reginaldo, não é Reginaldo, não, eu esqueci o nome do outro, que ele falou sobre os cursos. Professor, e o curso que eu estou fazendo lá, eu vou cobrar também? Vou incluir no preço do custo? Vai, porque basicamente você vai ter aí o seu tempo de estudo, né, para resolver um determinado problema, tá? Então, pessoal, não é apenas a transformação que determina a produção industrial. Ela pode ocorrer o quê? Da função de transformação, tanto beneficiamento, montagem e também a parte de restauração. Então, nós temos as indústrias de transformação, que seria aquela questão das matérias-primas, né, que se transformam, né, dentro de uma determinada empresa, que pode ocorrer por processo tanto mecânico, térmico e químico. Então, um exemplo que a gente fala sobre as indústrias de móveis de madeira. Então, a partir da madeira, se fabrica o quê? Mesas, dormitórios, entre outros. Já nas indústrias siderúrgicas, nós temos aí a transformação do minério de ferro, tá? Que seria a questão da parte dos lingotes, ou seja, ferramentas, produtos para indústrias, né, ou industriais. Temos as petrolíferas, que a partir do petróleo, elas vão aí produzir a gasolina, o óleo, gás, entre outras, tá? Então, tem essa questão das indústrias de transformação. Beneficiamento seria aquela questão, né, da operação de modificar, aperfeiçoar até melhor dar uma aparência, né, no produto sem que haja uma transformação. Um exemplo é a questão da beneficiadora de arroz, né? Não sei se vocês já acompanharam, mas uma empresa beneficiadora de arroz, ela é considerada, tá? Ela é considerada aí uma empresa de beneficiamento, tá? Então, existe indústria que se especializa no beneficiamento de peças, por exemplo, também, que vai receber essas peças chamadas inacabadas, né? E vai aperfeiçoar ela com polimento, limagens, cromagem, entre outros. Temos as indústrias de montagem de peças, tá? Então esse é o produto final, é o que a gente fala das indústrias que tem como resultante aí dessa montagem, exemplo, indústrias automobilísticas, tá? De rádios, TVs, relógios. Então entra essa questão das indústrias de montagem de peças, tá? Temos as indústrias de restauração e recondicionamento também, então são aquelas que vai variar dentro do contexto da concentração de recuperação de produtos usados, tá? Que vai pegar um produto usado e vai fazer essa questão de recondicionamento. Eu acredito que vocês já ouviram falar um recondicionamento de motor, né? Vou fazer um motor, então o motor está lá, ele vai recondicionar, vai restaurar aquele motor que fundiu ou está com algum problema, tá? Então, dentro dessa questão, a gente fala das indústrias de montagem de peças e de restauração e recondicionamento, tá? Temos aí a questão das indústrias de produtos metalúrgicos, que aí envolve os produtos de ferro-aço, entra a questão dos produtos não ferrosos, indústrias metálicas, utensílios domésticos, entre outras. Temos as indústrias de produtos mecânicos, né? Motores de combustão interna, rolamentos, câmaras, balcões, entre outras que a gente pode aí citar dentro dessa questão dos produtos mecânicos. E também temos a questão, né, dos materiais elétricos, de comunicação, que aí entra a parte de transformadores, lâmpadas, pilhas. Então, tudo isso está relacionado como uma empresa que vai compor um custo, né? Temos as indústrias de objetos de madeira, como eu falei para vocês. Então, tem aí a questão das cadeiras, bancos, guarda-roupas, que entra aí também como a composição do preço de venda, o custo, tá? E dentre outros, dentro do campo de aplicação, a gente passou algumas aqui, não vamos ficar batendo na tecla, mas existem essas, né? Móveis de aço, alimentos congelados, automobilísticas, vidros, farmacêuticos, cimento, entre outros. Então, dentro desse contexto, pessoal, contabilidade de custo,
ela é incluída principalmente nesses tipos de indústria, tá? É o que a gente vai ver depois na prestação de serviço, do exercício que eu falei para vocês. No próximo dia 13, a gente vai estar passando, vai detalhar, vai fazer esse exercício que depois vocês vão fazer na sequência, e no sábado, dia 20, vocês vão fazer outro exercício basicamente igual a esse do sábado, tá ok? Então, pessoal, dentro dessa questão, a gente só falando para vocês qual que é o campo de aplicação da contabilidade de custo, tá? Então, agora a gente vai saber um pouquinho dos conceitos, né? Então, dentro dos conceitos aí, basicamente do que se refere a essa parte da contabilidade aí, muito importante, mas às vezes as pessoas não levam muito a sério a questão da composição do preço de venda, tá? Então, pessoal, a palavra custo, ela vai possuir um significado muito abrangente, como eu passei aí para vocês, tá? Então, uma empresa comercial, ela pode se utilizar, né? Pode ser utilizada para representar o custo da compra. Então, quando se fala lá, eu acredito que vocês viram lá naquelas contas de resultado que eu passei para vocês, receita e despesas, vocês vão ter uma conta chamada custo da mercadoria vendida ou custo dos serviços prestados, tá? Por quê? Porque é uma empresa comercial. Então, basicamente, ela não vai ter essa inclusão das contas de custo, né? Indústria, que existe aí a questão dos custos diretos, indiretos, que vai englobar vários elementos para a composição dos custos, tá? Então, em uma empresa de prestação de serviço, como eu falei para vocês, pode ser utilizados para representar a questão, o custo, né, dos materiais adquiridos para aplicação naquela prestação de serviço, ou seja, o custo de serviços prestados. Então, uma empresa, um exemplo, uma empresa de, vamos dizer aí, de mecânica, né? Vocês podem ver que muitas mecânicas têm a venda da peça e têm a prestação do serviço. Então, lá naquela empresa, vai ter a composição do preço do serviço, tá? Mas ela não é considerada uma empresa industrial, tá? Por quê? Porque ela pega a matéria-prima e produz um produto novo, como eu mostrei para vocês anteriormente. Aí entra a questão do custo da mercadoria vendida, ou seja, eu comprei, portanto, estou revendendo, portanto, e o custo do serviço prestado é aquele serviço, né? O valor que você está cobrando para prestar um determinado serviço, tá? Então, como que se define o preço de venda? Pessoal, a gente tem que lembrar disso, porque muitas empresas, às vezes, colocam um preço lá e, no final, ela não sabe exatamente qual que é o valor ideal. Então, nós temos o custo da compra, primeiramente, o quanto você pagou por aquele produto, tá? Ou matéria-prima que seja, você vai transformar ela. Então, você vai ter despesas gerais, que a gente passou para vocês lá na DRE, tá? Que são contas de resultado, que depois, lá no final, vai dar um lucro, um prejuízo. Nós temos os impostos sobre vendas, que basicamente entra ali o ICMS, entra o PIS e COFINS, entre outros, mais as despesas de vendas, tá? Que entra a questão da comissão, que você vai ter que incluir, tá? Mais o lucro que você vai querer ter na venda daquela mercadoria. Vocês vê cada etapa, né? Parece tão fácil a gente olhar assim e falar, não, o preço de venda é muito fácil a gente já formar ele, mas não é, pessoal. E isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que a contabilidade, ela ajuda muito, né? Principalmente essas empresas que pretendem aí se alavancar, abrir filiais, né? Crescer. Por quê? Porque se ela tem um detalhe bem importante, né, ali na questão da composição dos custos, ela consegue realmente ter um valor verídico, tá? Não um valor fictício. Esses dias mesmo eu estava vendo uma vaga no Cine, estava precisando de 3 analistas, tá? Da parte de contabilidade. R$3.500. Pessoal, no meu tempo não tinha uma vaga com esse valor, tá? Vocês estão ouvindo? Alguém quer falar alguma coisa? É o seu gato que tá miando, professor? Não, é um cachorrinho aqui da vizinha. É um cachorro? Que fofo. É um cachorrinho aqui que... vocês estão ouvindo aí um cachorrinho? Sim, desculpa. Não é meu não, é do outro lado aqui. É porque às vezes tem gente sem noção, pessoal, que incomoda os outros e não tá percebendo, né? O cachorro grita e sabe que tem vizinho do lado, não tá nem para ver se o bichinho tá com fome, né? Deve ser isso aí. Então, felizmente é assim, tem gente sem noção, né? Mas faz parte do contexto, a gente tem que ter a paciência, né? Se não tem paciência, Deus o livre.
Mas vocês podem ver um gritinho aí, é um cachorrinho da vizinha aqui. Então, pessoal, continuando aí, só para vocês terem ideia, né? O quanto se tem de composição até a gente chegar ao preço da venda, tá? É o que vocês vão fazer, tá? É claro que a questão da prestação do serviço, quando vocês vão fazer, a gente não vai incluir esse imposto, tá? A gente vai incluir só o custo, despesas gerais e a questão das despesas de venda, tá? Mas a questão aqui do lucro, é claro, se você quiser já adicionar, tá ok? E aí a gente chega no final do preço de venda, tá? Então, pessoal, em uma empresa industrial pode-se utilizar aí para representar o custo ali que a gente fala das matérias-primas, né? Aplicadas nesse processo dentro da questão do período que você adquiriu. Então, você adquiriu um produto, portanto, você tem que adicionar todas essas despesas, né, que eu falei para vocês, despesas gerais. Pode ser por custo indireto, que é através de rateio, é o que a gente vai fazer no exercício. Por quê? Porque quando se fala rateio, o que é rateio? É você ratear, né? É você dividir uma proporção de um custo em cima de um produto. É o que nós vamos fazer, como eu falei, no próximo sábado. Então, é o chamado rateio. Então, eu não incluo o valor total nesse produto, tá? Bom, a Maria está gostando do cachorrinho, né? Acredito que até no próximo Não, sábado... eu tô indo por causa que você falou rateio. É o rateio. Isso, ratear, é dividir, tá? Mas o cachorro tá engraçado, professor. Não, até sábado ele vai estar bem grandinho, ele vai ver que não adianta chorar, né? Ele já saiu da zona de conforto da mãe dele, como a gente estava falando, tá? Então, pessoal, dentro desse contexto, como eu falei para vocês, existem as principais etapas do desenvolvimento de um produto, tá? Então, tem aí os conceitos e planejamentos, por isso que eu falo para vocês não terem problema, pessoal, nessa questão da prestação de serviço, né? Você trabalha, chega no final do mês e você vê que não tem rendimento, né? Parte de finanças. Então, é necessário você ter alguns conceitos, tá? Então, dentro do planejamento do produto, dentro de uma empresa industrial, nós temos a definição do projeto, temos o objetivo, escopo, equipe, recursos, né? Como a definição do produto, daí entra a questão dos requisitos do cliente, para quem que eu vou estar vendendo esse produto. Então, é o chamado, né? Dentro da administração, o pessoal fala que você tem que verificar o que seu cliente precisa para você oferecer algo que você vai conseguir vender, tá? Por quê? Porque se você não verificar isso, pessoal, pode ocasionar o quê? Você produzir um produto que vai ficar na prateleira, tá? Então, é importante a gente entender essa questão, tá? Pessoal, só um minutinho, deixa eu atender minha esposa aqui, só um minuto. Ô, Thomas, vi uma notícia, lembrei de você, que os... Como que é o nome? Que os vereadores de Sinop aumentou os gastos em cento e não sei quantos por cento. Mandei até pro Maicon, mas eu não achei seu número para mandar. Vixe, é doido, é? Pois é, pessoal, é bom ser político, né? Né, Maria? Faz parte, né? Bom, voltou! Não, pessoal, é que a minha esposa tá lá na UPA com a minha filhinha. Ela tava vomitando. Sério? Ela não tava bem, né? Tudo que comia vomitava. Aí eu levei ela antes da aula lá e ela me ligou agora para... Professor, eu também tava com isso. Umas meninas lá do meu trabalho também, sabia? A minha irmã também ficou desse jeito, minha mãe. Mas uma virose. Na verdade, a minha filha, ela tá com a garganta inflamada. Então, basicamente, está nascendo os dentes. Então, tem criança que chega a ficar internada, entendeu? E a minha outra filha, ela teve isso. Quando você tiver o filho de você, acho que o Thomas conhece. Eu sei como é que é isso. Quando nasce os dentes, pessoal, a criancinha, ela tem que passar por um processo aí de médico, né? Principalmente tomar remédio, alguma coisa, porque é feio. Isso eu passei também, minha mãe disse, meu irmão, e acho que todas as crianças passam por isso. Aí daí teve que tomar um soro lá, passar por uma triagem médica, tá? Pessoal, mas aqui, ó, continuando, daqui a pouquinho a gente já finaliza a nossa aula, é uma aula curta, tá? Por mim, o professor deveria estar lá na UPA junto, hein? Não deveria se preocupar com a gente. Não, mas aqui, mas eu moro pertinho, pessoal. Eu moro aqui 3 quadras da UPA, entendeu?
Sério, professor? Eu também. Eu moro perto da UPA, sabia? Não é que é pertinho, 3 quadras aqui eu cheguei na UPA. Então, não é tão assim. Ela só está me avisando que ganhou alta, né? E aí ela vai aguardar lá, porque tá chuviscando e eu vou ter que buscar eles daqui a pouco. Mas assim, pessoal, ó. Então, dentro desse contexto, como a gente fala, né? Quando você vai produzir um produto, você tem que ter toda essa questão, essas etapas, tá? Planejamento do produto, né? O projeto do produto, tá? A documentação, teste de ensaio, protótipo, entre outras. Realização do produto e questão do lançamento. Então, tem o processo de produção e equipamento. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, vocês incluem como custo, tá? Para vocês, basicamente, cobrar depois lá como elemento. Bom, a gente falou sobre isso aqui, desembolso, tá, pessoal? Eu não vou repetir muito sobre isso, mas a gente falou sobre o desembolso, que se caracteriza pela entrega do numerário, tá? Que pode ocorrer antes, no momento ou depois. Então, quando se fala antes, pagamento antecipado, no momento à vista e depois a prazo. Gasto se destina à obtenção de bens de uso da empresa, tá? Gasto, lembre-se disso. Computadores, móveis, máquinas ou aplicações de caráter permanente, que seria a questão das compras de ações, tá? Então, dentro dessas questões que a gente fala, se tem o desembolso e os gastos. Aí tem o custo, compreende aí a soma de todos os gastos de bens e serviços, como eu passei para vocês, não se esqueça, tá? E temos as despesas. As despesas são aqueles gastos decorrentes aí que a empresa tem, mas você não tem um retorno, mas você necessita ter esse gasto para você compor aí a outra parcela de custo, tá? Porque toda empresa, quando se tem custo, ela tem despesa. Então, são aqueles gastos de corrente de consumo para a utilização do serviço, principalmente na área administrativa, comercial, financeira, entre outras, tá? Os investimentos a gente falou também, tá? São aquela aquisição de bens que você faz, basicamente para depois você ter aí o retorno, tá? E dentro disso, né, do custo, a gente fala do custo de fabricação. Então, compreende o quê? Compreende a soma, pessoal, desses 3 elementos principais aqui, ó, que vocês vão ver lá no exercício. Materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação, tá? Então, por que eu trago esse exercício? Justamente para vocês verem o que eu vou compor no meu custo para me vender um produto. Basicamente, elementos essenciais, materiais, mão de obra e o chamado GGF, que é o gastos gerais de fabricação, tá? Os materiais, o que seriam os materiais? Pessoal, são aqueles objetos que são utilizados no processo de fabricação, tá? Que pode ou não entrar na composição do produto. Então, eles vão se classificar como matéria-prima, que é a substância bruta principal que a gente precisa para produzir, né? Como eu falo para vocês. Temos a questão aí da parte, né, preponderante, que a gente fala que entra na composição do produto. Então, em uma indústria de móveis, como a gente colocou aqui o exemplo, ó, de móveis de madeira, a matéria-prima é a madeira, tá? De confecções é o tecido, indústria de massa alimentícias é a farinha, tá? Temos os materiais secundários, então são aqueles materiais aplicados na fabricação em menores quantidades, mas se utiliza, não 100%, mas se utiliza alguma coisa ou outra, tá? Então, os materiais secundários, pessoal, temos como exemplo aqui, ó, móveis de madeira, são os pregos. Por quê? Porque eu preciso dos pregos. Posso utilizar outro elemento? Posso, mas a gente vai ter pregos, colas, verniz, né? Dobradiças, lá de confecções e aviamentos. Vou ter o botões, zíperes, entre outras. E nas massas alimentícias são os ovos, né? Manteiga e fermento, que eu posso utilizar outro item, mas é essencial a questão da utilização desses materiais secundários ali, não em grande proporção, mas a gente utiliza. E os materiais auxiliares? Pessoal, auxiliares são todos aqueles materiais que, embora necessário ao processo ali de fabricação, de produção, não entram na composição dos produtos, tá? Como assim? Para uma indústria de móveis, um exemplo. Lá o móveis de madeira. São as lixas, né? Estopas, pincéis, graxas. Posso utilizar outro elemento? Posso, tá? Para uma empresa de confecção são utilizadas aí as facas, né? São aquelas facas utilizadas para o corte do tecido. Na indústria de massa alimentícia são a manteiga, utilizada para quê? Para untar as assadeiras e também a questão das toalhas de papel. Então, esse é o chamado de materiais auxiliares, tá? Temos os materiais de embalagem, que embala, né? São aqueles materiais destinados para condicionar o produto, tá? Antes que deixe aí a área da produção, que a gente coloca. Nesse exemplo, seria lá na indústria de molde de madeira, seria as caixas de papelão, tá? Em uma indústria de confecção, são caixas de papelão ou saco plásticos, e numa indústria alimentícia, são também caixas de papelão ou o saco plástico, tá?
Então, materiais, pessoal. Então, a gente falou sobre a questão dos materiais em geral. Então, a gente pode encontrar outras denominações, tá? Então, o detalhamento aí vai depender, basicamente, dos interesses da empresa, até mesmo aí as características que vai envolver cada processo de fabricação. Dentro do custo de fabricação, pessoal, temos a mão de obra. Um exemplo, a mão de obra de vocês, tá? É o esforço, né, do homem aplicado na fabricação desses produtos ou prestação de serviço. Então, vai compreender não só os gastos com salários, mas também aquela questão dos benefícios, né? A que os empregados vão ter direito. Cesta básica, vale aí transporte, refeição, entre outras. E aí a gente acrescenta ainda os encargos sociais. É o que mais pesa, às vezes, para a empresa, tá? Como a Previdência Social, parte patronal, FGTS, férias, entre outros elementos, tá? Então, é importante a gente conhecer também como custo da fabricação, um dos principais, que é a mão de obra. E o terceiro? Pessoal, o terceiro são os gastos gerais de fabricação, compreendendo os demais gastos, tá, necessários para a fabricação, que se enquadra aí basicamente no grupo, né? É um grupo diferenciado. Eles não se enquadram no grupo de materiais ou no grupo de mão de obra. São aqueles que basicamente se utilizam, mas não entram nesses dois grupos, nem de material nem de mão de obra. É o chamado restante, tá? Que são os gastos com aluguéis, energia elétrica, serviço de terceiro, aí entra a questão da manutenção da cerca, né? Pequenas peças para reposição, entre outros. Então, são aqueles gastos que não incluem nesses dois grupos anteriores, tá? Em relação aos produtos, pessoal, fabricados, a gente pode ter o custo direto e indireto, como eu falei para vocês. Os diretos, pessoal, compreende como aqueles gastos com materiais, mão de obras, gastos gerais de fabricação aplicados diretamente em um determinado produto. Então, vou produzir, eu conheço qual que é o produto, o preço. Esse é o chamado dos custos indiretos, né? Ou melhor, custos diretos. Os indiretos são aqueles que compreendem, né, uma maior dificuldade para você incluir, que como eu falei para vocês do rateio, né? Então, esses custos diretos são assim denominados, por quê? Porque além de integrarem os produtos, suas quantidades e valores podem ser facilmente identificados, tá? Em relação ao quê? Cada produto que está sendo fabricado. Já os custos diretos, pessoal, é difícil conseguir a gente compor. Então, compreende a questão desses gastos com materiais, mão de obras, gastos gerais, são aplicados indiretamente na fabricação. Então, é difícil, né? É impossível uma segura identificação, mas a gente tem ele. E aí é o que a gente vai incluir posteriormente no final, tá? Se tem um valor, a gente faz o rateio aí, basicamente, na quantidade produzida, tá? Em relação aos produtos, pessoal, nós temos aí a questão dos custos indiretos, que é dado tanto aqueles que impossibilitam uma segura e objetiva identificação que a gente fala, tá? Como também aqueles que mesmo integrando os produtos, né, como ocorre aí como parte dos materiais secundários que a gente passou para vocês, em alguns processos de fabricação, pelo pequeno valor que representa em relação ao custo total, tá? Então, um exemplo que a gente fala é da água, né? Dependendo da quantidade que você vai utilizar, você até desconsidera, porque imagina, né? Na casa de vocês, eu acredito que 10 metros cúbicos, né, vocês pagam aí na casa de R$ 37, vamos supor. Então, às vezes, você utiliza, são 10 mil litros. Se você utiliza aí 1 litro, 2 litros, como que você vai fazer a composição? Tá? Imagina, 10 mil litros são R$ 37, né? 1.000 litros são R$ 3,70, que são 10%. E aí você observa, né? 100 litros, quantos que é? 37 centavos. Vou utilizar 10 litros, 3 centavos, ponto 7. Vou usar 1 litro, um exemplo. Como que você vai compor? Então, às vezes é tão irrisório que às vezes você não inclui no valor, basicamente, de um produto, tá? Por quê? Porque existem outros produtos que cobrem essa questão do valor, tá? Em relação aos produtos, dentro da classificação do custo de fabricação, então nós temos o aluguel de fábrica. O aluguel ele é pago para que a empresa possa utilizar ali o imóvel, né, durante um período. Então, pessoal, essa utilização que a gente fala do aluguel que a gente paga beneficia a fabricação tanto dos produtos como da parte também administrativa, né? Então, quanto a administrativa está gastando e o quanto da produção está gastando? Às vezes eu não sei, então eu tenho que fazer o rateio, a divisão por setor. Um exemplo é a energia elétrica. Então, consumida na iluminação das dependências da fábrica. Como que eu vou compor? Não tem como. Se fosse pelo menos no motor da máquina, eu consigo ainda
considerar essa parte aí do custo. Por isso que eu falo, não é tão fácil fazer, pessoal. Sempre procura um profissional que ele vai estar aí disposto a estar contribuindo com essa parte. Por quê? Porque o contador ele vai estar ali destrinchando, vai estar 4 anos estudando essas partes, tá? E não é fácil. A gente fala para vocês, não é fácil. Mas aí existe especialista dessa área da parte dos custos, tá? Então, energia elétrica, entra aí a questão da parte da iluminação, que não vai estar diretamente ligado à parte da produção, tá? Salários e encargos dos chefes, também de seção e supervisores, que entra essa questão, né? Então, seus trabalhos são importantes, tá? Beneficia toda a produção de um período, mas também pode-se utilizar essa mão de obra dentro da parte administrativa, tá? Então, a atribuição dos custos indiretos que a gente fala aos produtos, pessoal, ela é feita por meio de critérios estimados ou até mesmo chamado arbitrados, tá? Então, a distribuição desses custos indiretos, lembre-se, tá? É através de rateio, Maria. Tá aqui, ó. E a medida que serve de parâmetro para quê? Para efetuar uma distribuição professor. rateio, tá? Tá ok? Aí eu tava ouvindo a aula e jantando, aí a minha irmã começou a rir, aí eu comecei a rir também. E aí depois, quando você foi atender o celular, ela falou, nossa, eu pensei que ele tinha dito rateio e não hackeio. Aí eu falei, não, ele disse rateio mesmo. Aí ela começou a rir mais e mais, sem parar. Pois é, tá aí, ó. Rateio, só para vocês terem. É ratear, é dividir, tá? Na contabilidade se trata como a parte de rateio, tá? Temos em questão aí da relação ao volume de produção. Então, dentro do volume de produção que a gente fala, pode ser aí os custos fixos variáveis. Então, os fixos, pessoal, são aqueles que permanecem estáveis, independentemente da produção. Então, se alterou lá, produziu 1.000, o valor é o mesmo, tá? Então, são custos necessários para o desenvolvimento ali de uma produção industrial e eles se repetem em todos os meses do ano, como a gente fala. Já os custos fixos, a gente pode exemplificar aí como o aluguel da fábrica, tá? A água utilizada para o consumo do pessoal, salários e encargos, seguro do imóvel, segurança da fábrica, entre outros. Já os custos variáveis são aqueles que vai variar, por isso que já fala, né? São aqueles que variam em decorrência do volume de produção, tá? Então, assim, quanto mais produtos forem fabricados, em um período maiores vão ser os custos variáveis, tá? Um exemplo bem prático é a matéria-prima. Então, se eu produzo um produto, eu vou utilizar uma matéria-prima. Se eu utilizo 1.000 produtos, né? Ou eu faço basicamente uma confecção de 1.000 produtos, vou utilizar 1.000 matéria-prima. Exemplo aqui, ó. Se eu fabricar uma saia, né? Se para fabricar uma saia de 1,5 m de tecido, né? Se é necessário 1,5 m para se produzir uma saia, para se fabricar 50 saias, só eu multiplicar aqui, ó, tá? 1,50 que eu vou ter 75 metros. Então é o chamado custo variável. Ele varia conforme a produção, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, é importante a gente salientar que essa relação ao volume de produção entre custos fixos é comum alguns possuírem uma parcela variável. É o chamado, né, os custos semifixos, chamados semifixos, tá? Ou semivariáveis. Então, são os custos fixos que possuem uma parcela variável. Exemplo, a questão da energia elétrica, tá? Que eu posso produzir X, como eu não produzo, né, uma determinada quantidade, eu vou ter um valor já estipulado. Então, é a mesma coisa da taxa da água, né? Eu não sei se vocês já viram. Se você consumir até 10 metros cúbicos, você paga R$37. Se você gastou 11 metros cúbicos, você gasta 37 mais uma proporção, né, do valor ali que eles estipulam. Até esses dias eu estava até meio confuso. Eu falei, mas como que é esse cálculo 2 aí? É doido da água de Sinop? Não é. É porque já é estipulado, né? Ele já estipula esse valor. Um exemplo, até 10 metros cúbicos, se eu não gastei, eu vou ter que pagar aqueles 37, que eu acho isso errado, tá, pessoal? Porque eu deveria pagar o consumo, né? Mas eles não fazem isso. Eu não gastei, ficou parado, eu tenho que pagar aquilo ali. Eu acho isso errado, é um roubo, né? É considerado roubo isso aí, tá? É igual a energia. A energia tem um valor fixo. Se eu não gastei nada, tá zerado, tá fechada a casa, tem um valor mínimo, tá? A água de Sinop, não. A água de Sinop, ela sempre, você gastou 1 litro, já paga aqueles 37, tá? Eu acho que deveria ser a proporção, por quê? Porque se eu gasto 11 metros cúbicos, ela já me cobra mais, né? Então tá errado isso. Felizmente, são coisas que a gente não aceita de jeito nenhum.
tá? Então, pessoal, dentro dessa questão da energia elétrica, né, a parcela fixa da energia elétrica é aquela que, independentemente, né, se tem produção ou não, e sendo utilizada geralmente para a iluminação da fábrica. Então, a parte variável é aquela aplicada diretamente na produção, variando conforme o volume produzido, tá? Então, só ocorre quando é possível medir a parte variável, tá? Então, os custos semivariáveis são, portanto, aqueles custos variáveis que tem aí a parcela fixa, tá? Um exemplo da mão de obra, né? Que vai ser aplicada diretamente na produção. Ela é variável em função das quantidades produzidas. Então, ao passo que a mão de obra da supervisão da fábrica independe do volume produzido, isso é classificado como uma fixa. Então, existe parcela fixa e parcela variável. Pode ser conhecida também como custos mistos, tá? E os custos dos produtos vendidos, qual que é a fórmula, né? Pessoal, o custo do produto vendido, ele vai compreender a soma dos gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais. Eu sempre falo que materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação é o produto pronto, tá? Produzir. Então, dentro desses GGF, né, o gasto gerais de fabricação, aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos, que vão ser fabricados ou vendidos pela empresa. Então, é o produto lá da empresa comercial. Ela comprou, ela já tem o custo do produto, né? Quando ela comprou e vendeu, eu tenho um custo do produto vendido, tá? Como que é essa fórmula? Pessoal, é o chamado CPV, custo do produto vendido, EIPA, que é nada mais é do que o estoque inicial dos produtos acabados, mais o CEPAP, que nada mais é do que a questão dos custos da produção acabada no período, e o FPA, né, ou FPA, que nada mais é do estoque final dos produtos. Aqui, pessoal, é claro que vocês não vão desenvolver nenhum exercício tendo essa questão, mas para vocês verem como que se faz na contabilidade. Como que eu vou compor meu custo da mercadoria vendida? É através dessa fórmula aqui, tá? Qual que foi o custo que eu tive aí, basicamente, na minha empresa. E aí, dentro dos custos de serviço prestado, nada mais é do que uma expressão em uso nas empresas, que prestam, basicamente, os serviços, que vai ser vocês, tá? Então, os serviços a terceiro pode ser o quê? Prestado tanto para pessoa física como jurídica, né? Então, a gente tem aí a questão, hoje, do microempreendedor individual. Nós temos aí a classificação dos pedreiros, né? Temos a questão dos jardineiros, só não entra outras profissões, como advogado, engenheiro, né? Isso não entra no microempreendedor, tá? Por quê? Porque já aí, basicamente, se você vai montar uma empresa, você pode abrir uma empresa já considerada pelo Simples Nacional, tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a parte dos conceitos de contabilidade, tá ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade aí. O Mike tá... Hoje o Mike tá aqui, né, rapaz? O Mike estava sumido aí, virou fazendeiro, né? Claudiane O também. Thomas só faz as perguntas sem a câmera estar gravando, professor. Ele... Então, tem que desligar. Para não se enrolar. A Claudiane também, né? Claudiane hoje apareceu, Aparecida, né? Tá certo. Pessoal, basicamente a nossa aula seria isso hoje, tá? Eu não vou prolongar muito, até porque eu só vou mostrar para vocês aqui o exercício que a gente vai fazer na próxima aula. Deixa eu mostrar aqui o exercício que a gente vai basicamente fazer e vocês vão entender como que funciona essa parte aí. Deixa eu só compartilhar aqui, deixar essa aula. Lembrando que essas duas aulas, pessoal, já está no portal Cigar. Pessoal, a atividade de vocês, provavelmente eu posto ainda hoje, mais tarde. Por quê? Porque eu vou estar, daqui a pouquinho eu vou estar indo lá buscar minha esposa, minha filha, e meu computador eu não consegui aqui finalizar a atividade de vocês. Eu estou fazendo uma atividade bem caprichada aqui, igual o Thomas pediu. Não, né? Se preocupa, professor. Bem caprichada, porque ele gosta de desafio. Ele falou aí que gosta das atividades que o Benevides passa, os outros, né? Porque ele gosta de adrenalina, sair da zona de conforto. Então, a gente ajuda vocês nesse sentido, tá? O Mike já disse aqui que está sem microfone, né? O Mike disse que está sem microfone, está ruim, está tudo... Eu acredito que o Mike deve estar... Eu não vou dizer que ele está no boteco, né? Mas eu acredito que ele está em outra localidade aí, né, Mike? Então tá. A Claudiane também nunca aparece, né? Hoje apareceu a Aparecida, mas
É porque a Claudiane mora no interior, lá no interior não tem internet. Seja bem-vinda, Claudiane. Primeiro dia de aula, né? Quase encerrando aí. Que horror, Bem-vinda. professor. Que Tá? horror. Vamos lá. Pessoal, vou mostrar para vocês rapidão. A gente não vai adentrar, mas só para vocês, deixa eu aumentar aqui. É esse exercício que eu vou desenvolver com vocês, um doce de abóbora, tá? Então, a partir daqui... Mas eu falei que ia colocar o negócio lá, o Michael não gostou. Aí vem o professor e coloca o doce de abóbora na aula. Isso, vai ter o doce de banana, doce de abóbora, tá? Mas só mostrar rapidão aqui para vocês. Então, tem aqui os ingredientes, tem a questão do modo de fazer. É uma receita mesmo, tá, pessoal? Vocês podem fazer em casa, isso aqui dá certo. Eu fiz. Não gosto, mas eu não gosto de abóbora, professor. Mas, vou falar a verdade para você, Maria. Tem coisas que eu não gosto, mas quando a gente pega uma receita ou alguém faz, fica muito bom. Eu sou a favor do professor fazer e chamar os alunos para comer. Não, vamos chamar sim. Vamos chamar os alunos aí, tá? Qualquer coisa já mora perto da UPA mesmo? Qualquer coisa. É isso aí. Aí, pessoal, aqui a gente pergunta qual que é o custo desse doce. Então, a gente vai mostrar para vocês, a gente vai passar para vocês a questão da matéria-prima, né, dos produtos que a gente vai utilizar, os valores, tá? Então, basicamente é Bene também, não é o Benevides, tá? É a dona Bene. Então, deve ser parente do Benevides. Então, temos aqui a questão da parte do custo de fabricação. Nós vamos ter os materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Então, a gente vai mostrar para vocês o que isso representa, tá? Então, dentro do contexto aqui, é só mais uma explicação. Então, aqui, pessoal, entra a questão dos gastos gerais de fabricação, é aquilo que eu falei para vocês, aluguel mensal da casa da dona Bene, o consumo de energia, botijão de gás, tá? E depreciação dos móveis e utensílios. E aí nós vamos ter os custos diretos e indiretos, então vamos só passar mais. Aqui começa o rateio, Maria, para você ter ideia o que seria isso. Então, assumindo o aluguel, tal, 10% corresponde à área que ela vai fazer o doce, a gente vai dividir, tá? É um exercício bem bacana. O gás, energia elétrica, vamos fazer o rateio, tá? E aí nós temos a depreciação dos móveis e utensílios, tá? E posteriormente nós vamos ter aí a composição, como que fica aí o total, né? O fechamento dessa parte. Temos a mão de obra, que é a principal, lembra que eu falei, né? Temos a matéria-prima, mão de obra e gastos gerais de fabricação. E aqui a gente vai fazer um valor do quanto que ela gasta para fazer esse doce. No final eu tenho os custos diretos, tudo certinho, mão de obra, materiais, custos diretos e depois os custos indiretos, que aí entra o gasto geral de fabricação, energia, depreciação. E aí no final, esse doce ela tem que vender basicamente por R$ 43,88, tá? Então, basicamente, aqui ela fez, 5 quilos. Então, basicamente, para ela ter uma margem, não vou dizer uma margem de lucro, porque aqui ela não adicionou ainda o lucro dela, tá? Ela tem que adicionar um percentual. Isso aqui é para ela não ter prejuízo. Se ela vender por R$ 43,88, ela não vai ter prejuízo, mas também não vai ter ganho, tá? Aí ela joga a margem de lucro dela também, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai fazer esse exercício aqui na próxima aula, bem detalhado para vocês entenderem como faz. Aí depois vocês podem fazer a composição do custo de serviço aí de vocês. Tranquilo, pessoal? Beleza. Dúvidas, perguntas? Não, professor. Não. Eu vou tentar, pessoal, postar ainda. Eu vou lá agora, como eu falei, ela já me ligou aqui. Se não conseguir, pode deixar para a gente entregar na quarta, sem problema. Né? Não, negativo, dona Maria. Dona Maria dá um relâmpago lá em Sorriso, ela fala, professor, vai chover, né? Mentira, hoje ela falou, vamos ter aula que vai chover, mas a gente está dentro de casa, a gente não vai. Tá? Fica tranquilo, Maria. Tá? No dia 20 a gente não vai ter a aula, né? A gente não vai ter aula. É verdade, a minha internet caiu 2 vezes, eu tive que usar 3G para assistir sua aula, agora que voltou. Mas agora vai ficar bom, tem a 5G entrando aí, né? Vocês viram lá no leilão? Não vi, não. Dia, né? Quem 5G. sabe. Pois é. Pessoal, então eu agradeço você, hoje a gente termina aí por aqui, tá? Agradeço vocês, beleza, a paciência, a compreensão. Provavelmente eu posto ainda a atividade de hoje para entregar até segunda. Se eu não postar hoje, pessoal, se eu não conseguir, eu posto amanhã de manhã, tá? Eu tenho aí uns TCCs ainda para corrigir. Amanhã cedo eu já aproveito e é uma atividade rápida para vocês fazerem, tá? Se não, eu posto ainda hoje, mas basicamente o Thomas aí, ele gosta de entrar umas 3 horas da manhã, 2 horas, né? Vou tentar postar ainda hoje para que ele entre no Siga e veja a atividade lá para fazer.
tá bom? Valeu, professor. se o bebê acordar e ele não tiver nada para fazer, complica. Pois é. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, seja bem-vinda, Claudiane. Tá? Volte sempre às nossas aulas. Tá? Temos aí mais 2 aulas para finalizar. Agradecemos vocês, desejando aí um bom domingo. Tá? E aí a gente fica à disposição de vocês. Beleza? Valeu. Beleza, abraço. professor. Falou, Tchau, galera. Bom boa final de noite. semana aí. Tchau. Melhoras pro seu filho. Obrigado.